Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do Photoshop. Então a gente vai treinar hoje um pouquinho sobre os Blend Modes. Os Blend Modes fazem parte dessa camadinha aqui, olha, onde a gente pode misturar uma camada superior com uma camada inferior, né? Então, como se fosse uma folha de papel, assim, onde a gente vai fazendo uma mistura entre elas, ou como se fosse algum tipo de transparência, mais ou menos assim. Tá? Então a gente vai fazer vários deles aqui. Eu espero que vocês gostem, que fiquem fácil para entender, tá? E a gente vai compreendendo como aplicar isso dentro do Photoshop. Mas primeiramente, gente, eu vou criar dois gradientes. Esse gradiente está embaixo para vocês. Esse arquivo aqui com essa base está aí disponibilizado para vocês já no Photoshop. E eu vou alterar esse aqui para Ctrl U. Estou alterando diretamente o pixel, eu vou tirar a saturação totalmente, porque eu quero, para demonstrar para vocês que ele fique aqui em preto e branco. Então, ok, eu tenho aqui preto e branco, é o meu gradiente básico, tá? E um gradiente colorido aí, só para facilitar para vocês. Mas muito bem, a imagem original vai ser essa da mocinha aqui. E eu quero demonstrar para vocês como que a gente faz essas camadas de mesclagem, tá? Ou blend modes. São essas camadinhas que a gente vai colocar sobre uma imagem, fazendo a integração entre elas, tá? É isso que faz como, por exemplo, se você tiver uma camada de tijolinho e quer fazer um picho sobre o tijolinho, né? Então ele vai mesclar e vai assumir parte da textura do que está de baixo. Por quê? Ele mesclou justamente o que estava em cima com o que estava embaixo. Mas tudo bem, vamos começar aqui. A primeira camada, né, forma de mesclagem, é o normal. Então, o normal seria uma folha sobre a outra, aonde uma não interfere com a outra, a não ser se eu baixe a opacidade. Então, olha lá, baixei a opacidade, né? E eu tenho aqui uma interferência entre uma e outra, aonde eu praticamente só vou diminuindo realmente a transparência da minha mesclagem, tá? Nós temos abaixo dela o dissolver ou dissolve. No dissolve, o que acontece? Quando eu baixar a opacidade, quando tiver normal ele fica igual, mas quando eu baixar a opacidade, ele vai criando esses pontinhos aqui, como se fossem quase como se fossem pixelados. A gente quase nunca usa essa forma de mesclagem. Quando a gente quer fazer esses pontinhos, a gente vai em filtro, né? Mas não no sistema de mesclagem. É muito raro utilizar. Você pode ver, quanto mais diminuída for a opacidade, mais distante ficam os pontinhos da parte de cima, olha. Então, ele vai dissolvendo a camada superior. Agora, a gente tem aqui três categorias básicas. A categoria do Darken, a categoria do Lighten e a categoria do Overlay. Para a gente colocar como básico, essa do Darken, ela vai estar ligada principalmente a escurecer. Darken significa escurecer. Então, ela vai influenciar escurecendo a imagem. O Lighten vai fazer o contrário, ele vai clarear. Então, tudo que for mais claro vai ser evidenciado, ele vai clarear um pouco mais a imagem. E o overlay, ele vai fazer uma mescla voltada para os tons médios, para os cinzas ali. Esses últimos aqui a gente quase não utiliza, e esses aqui sim influenciam na parte da cor, a gente vai deixar por último, tá? Então, vamos lá. Como que seria essa primeira fase, a fase de escurecer? A gente vai aplicar cada um deles, vendo como que ele afetaria se fosse a imagem sobre a imagem e se for também outra tonalidade, outra camada sobre ela. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma camada inferior, que é a camada da foto da menina, tá? E a camada superior, que é essa camada do gradiente. Olha o que acontece se eu colocar, por exemplo, o Darken. Se eu coloco o Darken, eu não mudei para Darken? Darken, agora sim. Se eu coloco o Darken aqui, eu tinha colocado o Dissolve. Percebam que tudo o que tiver na mesma luminosidade ou mais claro do que esse meu gradiente vai desaparecer. Então, olha lá,
aquilo que está acima da claridade natural dessa imagem desapareceu. Está transparente aqui. Aqui já é um pouco mais escuro a minha camada do PB, então ela aparece. Aqui já é mais escuro, aparece. Aqui é mais escuro, aparece. E aonde é preto, no Darken fica 100% preto. Então, é importante aí a gente ver, aquilo que é 100% branco ou está com a claridade acima, ele vai desaparecer, igual ou acima. E aquilo que for mais escuro, ele vai aparecer. Então, olha o que acontece se eu colocar a mesma imagem da menina aqui. Então, se eu colocar a mesma imagem da menina, um duplicado aqui da camada, com o Darken, ele não vai afetar em nada. Por quê? Porque ele não tem diferença de tonalidade. Tá tudo na mesma tonalidade, não tem por que escurecer nada, tá tudo transparente. Só que eu tenho o segundo. O segundo se chama multiply ou multiplicação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar, vai escurecer, vai buscar escurecer a imagem, multiplicando aquilo que há de igual ali, ou tá o que há de igual ou na mesma luminosidade. Vou mostrar aqui então para vocês. E ele afeta, inclusive, até o próximo do branco. Então, aqui vocês estão vendo, né? Ó, sem o multiply, com o multiply. Beleza. Vamos fazer esse teste, então, agora com as camadas de preto e branco. Ao invés de darken, vamos mudar elas para multiply. Olha a grande diferença. Vou deixar esse aqui em darken, esse aqui em multiply. Darken, multiply. O multiply afeta tudo, menos o 100% preto e o 100% branco. Esse ele não altera. O 100% preto vai ficar preto, o 100% branco não vai aparecer, tá? Vai ficar transparente. Mas todo o resto vai ser afetado. Então, ele aplica por tudo, escurecendo um pouco mais, tá? Se for, no caso, o rosto da própria menina, ela vai afetar tudo, menos o tom branco e o super preto. O preto vai ficar preto, né? Bem interessante isso. A gente usa bastante o multiply, então é uma das que vocês já podem aí gravar como um queridinho. Vamos para outro. Então, vamos colocar aqui, vou pegar nesse gradiente preto e branco também, e vou colocar o Color Burn. O que ele vai fazer? Ele vai queimar a cor. Eu vou colocar aqui um gradiente para vocês verem. Um gradiente com cor. Color Burn. E vocês vão ver que ele vai aplicar essa cor como se ela estivesse sobrepondo e afetando a imagem de baixo. Aonde é mais escuro está afetando mais, olha, deixando as áreas mais escuras. E aonde é mais claro, afetando menos, chegando no branco, não está afetando o branco. Isso é interessante. Color Burn não atinge o branco. Agora, se eu mudar para o Linear Burn, que é o de baixo, ele já atinge até o branco. Tá vendo que ele está dando uma modificada aqui? Se eu colocar no Color Burn, não atinge. Se eu colocar no Linear Burn, ele já dá uma atingida aqui, uma tingidinha na cor. E o que acontece? A gente pode alterar eles, de preferência, pelo preenchimento e não pela opacidade. A gente tem uma dissipação dessa cor mais interessante, ó. Vou colocar 14% aqui, ó, 23%. Olha a diferença. Se eu colocar o Color Burn, um pouco mais suave, o Linear Burn parece que ele espalha mais a cor pelo desenho, tá? Olha lá. Então, essa é a diferença. Vamos para outro. O outro seria o Darken. O Darken, ele vai funcionar praticamente como o Darken que a gente tem aqui superior, só que ele vai forçar um pouco mais, ele vai ficar um pouco mais extremo. Deixa eu mostrar ele para vocês no preto e branco. Preto e branco com Darken, preto e branco com Darken Color. Tá vendo como ele pesa mais nas cores? Então, geralmente, a gente acaba não utilizando, tá? Na luminosidade abaixo do que tá nessa luminosidade aqui, ele não vai pegar. Então, ó, eu vou colocar aqui, no preto e branco, o normal e agora o Linear Dodge. Então, deixa eu pegar aqui. Não, Linear Color, era isso que a gente estava fazendo. Overlay. Overlay, ele vai fazer, trabalhar com a luminosidade. Ele vai fazer quase como se fosse uma mescla entre os lightens e os darkens, entre o
as camadas de ajuste de claras e escuras. Então, ele vai utilizar também muito a função do cinza. O cinza vai acabar, ou aquilo que tiver na luminosidade de 50% vai ficar transparente, diferente nos outros dois, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um overlay. Você tá vendo o que ele fez? Ele criou quase como se fosse um aumento de contraste entre os dois. Então, mexeu na luminosidade. Aquilo que era mais escuro ficou mais escuro, aquilo que era mais claro ficou mais claro, mais intenso. Olha lá, ó. Overlay, tá? Isso também pode ser conquistado com levels ou com curvas, né? Então, níveis e curvas. Vou pegar aqui em cima e vou colocar uma camada de ajuste de levels, só para vocês verem, né? De níveis. Eu posso só colocar ela, não vou alterar nada, e vou alterar a forma de mesclagem dela para overlay. E ela fez exatamente o mesmo efeito, ó. É exatamente o mesmo efeito, tá? Então, pode utilizar por aqui. Mas também é uma possibilidade utilizar o overlay. Outra coisa que a gente vai fazer, um pouco mais suave do que o overlay, é o soft light. Olha que bonitinho. Overlay, mais pesado. Soft light, tá? Se vocês quiserem ver isso sobre o preto e branco, vamos lá. Overlay. Soft light. Então, vou só mostrar aqui no overlay de novo. Aonde é claro, ele está deixando mais claro. Aonde é escuro, ele está deixando mais escuro. E aonde é 50% cinza, ele não altera, tá? Então, olha lá. Onde for 50% cinza, ele praticamente não vai alterar. Aquilo que for mais claro, ele vai deixar mais claro. Aquilo que for escuro, mais escuro. É a diferença de um contraste aqui. Aqui é o soft light, que é uma atenuada no overlay. Eu posso mudar o preenchimento daí, colocando um pouco a mais, um pouco a menos, só para colocar um detalhezinho na foto, né? Aqui 100% para que fique mais fácil para vocês verem. Posso aplicar com gradiente de cor? Posso também. Overlay, tá? Onde é mais escuro, tá mexendo também, deixando mais escuro, mais claro tá deixando mais claro, e o meio tá aplicando a cor praticamente na sua grande saturação aí e tal, né? O soft light dá um efeito um pouco mais suave para essa gradação. Só isso. Aí nós temos outro que é vou pegar aqui por esse primeiro. O hard light. O hard light, vamos ver ele aqui, ó. O hard light, ele é bem próximo do overlay, tá? Olha, bem próximo do overlay, só que ele muda um pouquinho, é pouquinha coisa, tá? É bem pouquinho mesmo que vai mudar o hard light, quase a mesma coisa que o overlay. Dá um efeito às vezes quando você trabalha com uma imagem borrada. Eu vou fazer esse efeito aqui agora. Vou duplicar esse layer, vou pegar esse layer aqui que a gente tem, aqui embaixo, e eu vou criar um filtro gaussiano, um filtro onde eu vou aplicar aqui um desfoque, tá? Um desfoque sobre a imagem. Então, filtro, desfoque gaussiano. E posso aumentar aqui o desfoque, que a gente está aqui com... Deixa eu aumentar esse fio aqui para 100%. Tá? Então, vocês vão ver aqui, eu vou tirar, normal, tá? Tá vendo que a imagem tá desfocada, beleza? Beleza, vou escrever aqui até desfoque. Filtro, desfoque gaussiano, tá? Desfoque gaussiano. Beleza, tem aqui um desfoque. Agora eu vou colocar aqui overlay. Então, você tá vendo como se tivesse um desfoque suave sobre a imagem? A única diferença, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? É que se eu colocar o hard light, ele dá um pouquinho de diferença ali, ó, tá vendo? Olha aqui bem no olho, vocês vão ver a diferença principal. Parece que ele deixa um pouco mais com esse efeito do desfoque, ele dá uma gradação um pouquinho mais forte, tá? Mas basicamente é isso. Vamos ver agora o próximo, depois do hard light, vivid light. Vivid light seria como se ele fosse mais forte ainda, tá? Então, vamos ver o vivid light aplicado aqui para a gradação. Vou colocar ao invés, ó, normal. E agora, desculpa, vivid light. Hard light, vivid light.
Olha como o branco está estourando mais, o preto está estourando mais e o centro praticamente não tem alteração, tá? Então, muito mais forte, quase não uso porque é muito marcante, é muito forte, né? Mas depende se você de repente quer utilizar, tá? Dá uma estourada. E o Linear Light? O Linear Light, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma mescla também, clarear a parte mais clara, escurecer a parte mais escura. Vamos pegar aqui, não nessa camada de desfoque, na camada da menina normal, colocar aqui um Linear Light. Então, observa que dá uma certa modificada, Overlay, Linear Light, tá? Aonde o que vai influenciar são aquilo que é claro e aquilo que é escuro, criando um grande contraste, um contraste mais forte, tá? Se eu colocar em 100%, vamos ver a diferença, olha, contraste bem forte, tá? E agora o Pin Light. O Pin Light, ele funciona igual o Darken e o Lighten. Então, eu vou mostrar, porque o que acontece com o Darken e o Lighten, esses primeiros, ó, o Lighten e o Darken, eles não mudam pela diferença. Como não há diferença da imagem, o Pin Light não vai fazer alteração. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu colocar nessa PB, ó, normal. Observa o que vai acontecer quando eu coloco Darken. Tá vendo que sumiu aqui, mas ficou escuro nessa região? Vamos ver o que acontece se eu coloco Light. Aqui ficou claro e aqui ficou transparente? Tá. Quando eu coloco o Pin Light, ele faz como se fosse a soma dos dois. O centro fica sem interferência, a parte de baixo é como se tivesse o Darken, a parte de cima como se tivesse o Lighten. Então, uma mistura dos efeitos, tá? Por isso que quando eu aplico ele sobre uma foto, ó, vou colocá-la no normal e vou alterar para o Pin Light. Ela não muda nada. Por quê? Porque ela aplica o efeito e daí não há diferença entre eles, não muda nada, tá? Sobre um vermelho, vamos ver aqui sobre esse gradiente vermelho. Ó, o Soft Light, como ficaria no vermelho, né? Vamos lá para o Pin Light. Alteraria um pouco aqui, fazendo essa mesclagem de centro, clareando a parte de cima, escurecendo a parte de baixo, né? Vendo daí o efeito sobre o vermelho. Que mais? Que mais? E o Hard Mix, é que nessa aqui não pode, porque essa é a de baixo. Hard Mix, ele é brutal, essa diferença entre claros e escuros, né? Posso até diminuir aqui, olha, deixar ele bem fraquinho, mas é uma mistura mais forte mesmo das cores e da luminosidade entre eles. Olha como aqui está estourado e aqui também está bem estouradão. E aqui a gente vai ver o máximo, né? Se você quiser criar esse efeito, pode utilizar o Hard Mix. Vamos ver agora a diferença. Não há diferença entre a foto copiada, ó, né? A foto copiada e a foto original. Então, quando eu clico em diferença, ele não consegue perceber nada. Se eu clicar em exclusão, ele vai buscar tirar certas partes do claro, do que está claro aqui da imagem. Se eu colocar no subtract, não há nada para tirar porque não há diferença de luminosidade entre elas. Se eu colocar o dividir, vai ficar tudo branco, porque ele também vai fazer o contrário aí, vai tentar separar o que há de diferente entre as duas imagens. Como não há nada, ele não consegue. Agora, se eu colocar uma cor, vamos colocar aqui uma cor azul. Tá? Tá bom isso aqui. Aqui, vou colocar com a luminosidade 50. Ok, então vamos fazer um teste de como ficaria na diferença. Então, ele vai ver o que há de diferente entre a claridade aqui. Vamos ver se fosse exclusão, subtração de tudo que é azul e a divisão. Ele tira também tudo aquilo que é nessa tonalidade e separa, tá? Esse conjunto aqui a gente praticamente não usa, tá? Essa é a bem boa da realidade. Agora a gente vai para a parte de cores, tá? E como que elas se aplicam. Vou deletar esse aqui.
Uma coisa que é interessante, gente, que eu acho que fica bom para vocês ficarem tranquilos com relação a isso. Quando que a gente faz isso e como que a gente decide? Eu geralmente não gravo isso, não fica isso na memória. Eu simplesmente vejo conforme eu vou precisando. Para cada imagem, vai ter uma hora de usar, um jeitinho de usar, tá? A gente vai utilizar principalmente um screen ou vai utilizar um multiply quando a gente precisar fazer mesclagens aqui de elementos. E a gente vai fazer isso nessa imagem, tá? Vai ser o exercício daqui a pouquinho. Mas eu vou deixar até para a próxima aula. Para essa aula, os exercícios que vocês vão fazer é fazer esses exercícios de mesclagem. E na próxima aula aí, a gente vai ter um exercício prático sobre essas camadas de mesclagem de uma forma bem simples, tá? Então, eu tenho aqui essa foto de base. Vou criar uma camada de cor. Então, cliquei aqui embaixo, uma camada de cor sólida, Solid Color. E vamos colocar o quê? A camada verde aqui, por exemplo. Ok, coloquei aqui uma camada verde, tá? Então, vamos fazer esse teste utilizando aqui, primeiramente, a Hue. Ó. Então, o Hue, ele está considerando a luminosidade da imagem. Vocês percebem que o preto está sendo menos afetado, tá? E o branco também menos afetado, diferente do que vai acontecer com Color. Quando eu coloco Color, ele afeta também o preto. Vocês conseguem ver a diferença? Hue não muda tanto a luminosidade, o Color já altera, tá? O outro que nós temos é a saturação. Então, a saturação que eu tenho aqui nessa cor vai afetar as demais. Se eu tiver uma peça que é super pouco saturada, tá? Ó, a saturação dela é muito baixa. Vamos colocar aqui saturação em 0, ó. Tá vendo aqui, olha? Nessa região aqui, a saturação está em 0. Diminui a saturação. Se a saturação estiver em 100, vamos colocar aqui, olha, no centro. Mas a saturação está em 100. Aí ela vai estar bem saturada, tá? Aonde que a gente pode fazer isso também? Com curvas. Então, de repente, nem sempre você vai utilizar isso para fazer uma alteração de saturação. Eu normalmente não utilizo, tá? E luminosidade? A luminosidade dessa camada vai afetar a luminosidade da de baixo. Eu vou pegar esse aqui, vamos colocar aqui 0, olha. 0 de luminosidade, não vai conseguir mostrar nada embaixo. Se eu aumentar o B, que é o B de brightness, de luminosidade, tá? Conforme eu for aumentando a luminosidade, ela vai afetando a luminosidade do restante. Se eu deixar aqui no meio, vamos ver? Ó, ela está afetando a luminosidade de todo o desenho. Então, o que eu acho que vale a pena aqui desses para se utilizar bastante é fazer através do Hue e do Color. Eu vou pegar essa foto aqui, que é e mostrar para vocês. Deixa eu fazer um efeito. Não preciso dessa. Vou pegar esse aqui. Vamos ver aqui, ó, diferença de Hue, tá? Diferença de Hue, quando está preto, olha, ele não consegue aplicar, ele só vai tirar a saturação. Mas no restante ele está influenciando, colocando a tonalidade vermelha. Se for saturação, está afetando a saturação de tudo, porque muda a saturação também aqui na intensidade da cor, tá? Esse que está no meio, o vermelho do meio, ele é mais saturado do que os demais. Então, olha aqui, ó, onde está menos saturado é branco e também onde é nada saturado, como o preto. Color, a região onde tem maior influência e saturação de cor, também vai afetar mais do que as que têm menos saturação de cor, tá? Como os rosinhas bem claros e o branco e esse bordô e o preto, tá? E luminosidade afeta daí a luminosidade como um todo no desenho, tá? Se eu diminuir aqui um pouquinho, vocês podem ver também a diferença do efeito. Tá? Vamos aplicar aqui com algum gradiente de cor.
Não, vamos colocar aqui uma cor vermelha e aplicar a luminosidade, mas vamos diminuir aqui para a gente ver o efeito. Vai basear na saturação realmente, na luminosidade, desculpa, dessa camada, tá? Então, pessoal, no geral é isso. A gente vai, então, agora para o próximo exercício, que vai fazer uma aplicação dessas camadas nessa modelo, criando um efeito bem legal. Inclusive, a gente vai utilizar um grid do Fibonacci, tá? Um grid daquela proporção áurea em cima da imagem. Espero que vocês gostem. A gente se vê na próxima. Um abraço.